E agora a gente fala da reforma tributária, né, que é essa mudança na forma de cobrar os impostos no país, que foi aprovada na Câmara, mas algumas partes desse texto ainda devem ser votadas pelos deputados antes dessa proposta seguir para o Senado Federal e passar por uma nova votação. E sobram muitas dúvidas, né? Por isso nós vamos conversar aqui no estúdio com o coordenador da Comissão de Contabilidade Tributária do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Goiás, Fernando Wittkowski. Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Central. Bom dia, Liz. É um prazer estar com vocês e esclarecer a população sobre esse assunto que é tão importante e que impacta na vida de todas as pessoas, tanto dos consumidores quanto das empresas e também do governo, que vai fazer ou deixar de arrecadar muitos pontos sobre os impostos que circulam e transitam no Brasil. Então é exatamente isso a nossa missão hoje. Vou chamar de doutor, tá bom, Fernando? Fica à vontade. Fernando, a nossa missão hoje é justamente esclarecer para o pessoal de casa, esclarecer para os consumidores, esclarecer também para os empresários, né, o que muda efetivamente com essa reforma que foi aprovada na Câmara e o que ela muda efetivamente nas nossas vidas a partir de agora. Agora que a reforma foi aprovada na Câmara, ela passa para o Senado para ser discutida e, caso haja alguma alteração, ela retorna para a Câmara para o texto ser liquidado. O impacto principal, hoje os impostos federais, que é o PIS, COFINS e o IPI, que incide na venda dos produtos, eles serão unificados num imposto que se chamará IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Esse IVA, ele vai ter um outro nome, né, como essas sopas de... Só um minutinho aqui, doutor. Vamos aqui para o telão, gente. Pode colocar para mim a primeira cartela? Para a gente, justamente para exemplificar essas informações que o senhor está falando. Então, aqui, ó, reforma tributária, mudança nos impostos, né? São 5 tributos que serão substituídos por impostos sobre o valor agregado, o IVAs, né? Exatamente. Então, pode explicar, por favor. A contribuição sobre bens e serviços, que vai unificar o IPI, o PIS e a COFINS, eles são administrados pela União, pela Receita Federal, e é um dinheiro que vai para Brasília, é administrado no âmbito federal. E o outro IVA, a outra parte, é os impostos que são distribuídos e que são de autonomia dos estados, que é o ICMS, e das prefeituras, o ISS. Então, nós teremos 2 IVAs, todos eles serão na modalidade dual, ou seja, não há sobreposição de imposto um sobre o outro e não há imposto sobre a base de cálculo do produto. Então, esse fator é importante em relação a isso. E hoje, os impostos, o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que hoje vai substituir o ICMS, hoje quem faz a administração dele é todos os governadores, os 27 governadores das unidades da federação. A partir desse momento, esse imposto ele vai deixar de ser administrado pelo Estado, pelos estados, e passará a ser administrado por um conselho a ser constituído que fará a gestão desse recurso. E da mesma forma vale para o ISS, que vai deixar de ser administrado pelos 5.570 municípios, prefeitos, passará também a ser administrado por esse Conselho Nacional. A gente, né, que é leigo nesse assunto aí de cobrança de impostos, a gente sabe, eu e o pessoal de casa, né, cidadãos comuns, a gente sabe de pagar, né? A gente sabe que a gente paga bastante imposto, mas a gente não sabe exatamente como que isso é gerido, como que isso é coletado, quem tem direito a quê, quem administra o quê. Nesse caso, né, essa reforma, essa mudança na forma de cobrar os impostos, ela foi aprovada por um número alto de votos, né, a favor dessa reforma. O que tem de positivo nessa reforma para justificar esse número de votos a favor dessa reforma? Olha, aspectos positivos da reforma e que ela sempre foi tão esperada no Brasil é que ela vai unir e simplificar a modalidade com que o contribuinte paga. Então, hoje, para uma empresa pagar, ela precisa de muito trabalho para pagar esse imposto para o fisco, seja ele federal, estadual ou municipal. Vai haver a junção de impostos, não são todos. Então, alguns outros impostos estão fora. Então, esse é um aspecto positivo. Outro aspecto positivo é que ele vai diminuir e definir isso como um aspecto constitucional, ou seja, é muito difícil de tirar essa operação de cena, a desoneração da cesta básica, saúde, educação, transporte público, então isso vai ter uma redução nessa carga tributária. Alguns outros segmentos também serão atingidos e que têm também um valor simbólico, que é a tributação do IPVA sobre aeronaves e barcos. Mas aí, em contrapartida, os pequenos, aproveitando aí a temporada do Araguaia, o pequeno barqueiro também vai ter que pagar IPVA sobre a sua lancha, sobre o seu barco. Então, essa mudança na cobrança de impostos, ela, de certa forma, ela alivia, né, essa carga tributária que a gente tanto ouve falar e tanto sofre também com ela.
Ela alivia a operação, quanto à carga tributária não, então não há... Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, então não vai ter redução, né? O que a gente queria, o que brilharia os nossos olhos, os nossos ouvidos e corações, era que houvesse uma redução nos impostos, mas isso não vai acontecer. Hoje os impostos eles vão serem unificados. Alguns segmentos vão ter aumento na carga, enquanto outros vão ter redução na carga. A gente sabe, né, que a gente ouviu falar nesse processo de votação, de vai ser aprovada, não vai, quais são os benefícios. A gente ouviu muito falar sobre a tributação para aqueles veículos, vamos dizer assim, de luxo, né? São lanchas, jet skis, aviões, que antes eles não pagavam imposto nenhum. Isso pode, de alguma forma, diminuir, já que vai aumentar a arrecadação, diminuir o nível de cobrança, ou já está previsto no texto, o nível de cobrança desses impostos para a pessoa que tem, por exemplo, uma motocicleta que usa para fazer entrega. Existe essa previsão nesse texto? Existe sim a cobrança desses veículos, desses artigos de luxo, os aviões, aeronaves, helicópteros, lanchas, etc. Só que não fala que esse imposto que vai ser arrecadado vai diminuir quem tem um carro popular, um carro 1000, uma motocicleta, que é quem realmente precisa ser aportado ali, cuidado pelo governo. Então esse imposto ele vai ser recolhido agora também não mais para os estados, e sim para esse conselho que vai fazer essa administração em âmbito nacional. Você já começou falando aí sobre as isenções, né? A gente está falando aqui sobre essa expectativa nossa de ver se essa arrecadação que vai aumentar, se vai dar uma diminuída aqui para quem está mais abaixo, vamos dizer, nessa pirâmide. Vou pedir para colocar a nossa outra tela aqui para falar sobre um assunto que está tirando o sono de muita gente, que ainda não entendeu direito como vai funcionar essa reforma, essa mudança na cobrança de impostos. Eu queria que o senhor explicasse que é essa previsão que a lei vai isentar produtos da cesta básica, né? O texto aprovado cria o Cesta Básica Nacional de Alimentos. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que isso significa na prática. Bom, a cesta básica hoje, existem duas no Brasil, né? Uma que contempla inclusive salmão, caviar, esses produtos que ficam longe da realidade da população em geral. E tem uma cesta básica que é aquela que a gente compra no supermercado. Tem o arroz, feijão, o óleo, o açúcar, o café. Então, com essa mudança na reforma tributária, vai ser criada uma cesta básica nacional, que vai unificar tudo o que acontece de consumo de produtos básicos, de primeira necessidade para a população, e esses produtos sim serão isentos da cobrança de qualquer tipo de imposto. Então, porque existe muito, gente, em vários estados, essa cesta básica, os itens dessa cesta básica, eles variam de acordo com o estado, de acordo com o perfil de consumo daquela população, né? Essa cesta básica, então, vai ser uma cesta básica que vai ser a mesma para todo o Brasil, para todos os estados. Exatamente. Se a gente analisar os estados do norte, o açaí é um produto característico, é um produto básico. A farinha também. Farinha, Posso falar com propriedade porque eu sou do norte, então a farinha é um item essencial na cesta básica da população nortista, né? Exatamente. Existe a chance da farinha sair ou a farinha pode vir a fazer parte da cesta básica nacional? Provavelmente ela fará parte da cesta básica, até porque vão se unificar produtos que são consumidos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o chimarrão, para ele é um produto básico, enquanto que para outros estados não. Então isso vai unificar o que vai ser essa cesta básica e quais serão os produtos que não terão tributação. E só para deixar bem claro aqui, a gente está falando de forma descontraída sobre alguns itens que fazem parte das cestas básicas dos estados, mas não é que esses produtos obrigatoriamente vão fazer parte da nossa cesta básica aqui em Goiás, né? Não vai ter na nossa cesta básica um chimarrão, mas é uma unificação com relação à cobrança de impostos sobre esses produtos, não é isso? Perfeito, exatamente. Esse é o entendimento. Então aqui esses produtos não serão consumidos, mas nesses estados que serão, não terão esse imposto a ser pago por conta da isenção. Falando assim, o português mais traduzido, né? Uhum. Essa cesta básica nacional, ela pode diminuir o valor desses produtos ou não interfere porque esses produtos já estão em isenção? Grandes produtos da cesta básica hoje já são isentos. Então tem muitos produtos que eles não são tributados. Alguns, os que não tiverem e entrarem nessa cesta básica, eles terão redução de preço. Os que já continuam não terão nenhum tipo de influência no seu preço, porque eles não são pagos. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas informações. Só antes da gente encerrar aqui essa participação, explicar para o pessoal de casa que essas são mudanças que a gente precisa acompanhar, porque vão interferir diretamente no nosso dia a dia, diretamente no nosso bolso, mas é uma mudança que não é para já, né?
Não, com certeza. Esse é um assunto importante, as pessoas têm que ter tomar conhecimento disso, porque isso vai impactar de fato, só que essa é uma reforma que vai ter implicações a médio e longo prazo. Os tributos federais, o CBS, ele vai começar a entrar em vigor a partir de 2027, e o IBS, que é o ICMS e o ISS, ele vai entrar em vigor na integralidade a partir de 2033. Quando a gente começou essa conversa, né, a gente explicou que esse texto que foi aprovado, ele ainda deve sofrer modificações ainda na Câmara, vai passar por um novo processo também no Senado Federal, né, o governo federal também deve fazer algumas modificações ali quando esse texto final for aprovado. Então é por isso que eu quero reforçar o convite para você estar aqui com a gente mais uma vez aí nas próximas semanas para continuar explicando as mudanças que forem vindo a respeito desse texto da reforma tributária. Combinado? Combinado, Liz. Estamos sempre à disposição, o Conselho, a Comissão de Contabilidade Tributária está à disposição não só de vocês, mas de toda a população do Estado de Goiás. Tá certo, muito obrigada, viu? Até a próxima.